É por isso que Amós veio, porque a popularidade e as opiniões populares e o bom e grande presidente ou rei tinha trazido prosperidade. As pessoas se venderão por um punhado de lentilhas, como fez Esaú. Não estou tentando ferir vocês, mas estou tentando mostrar a verdade. Vocês, democratas, venderam seus direitos de primogenitura não faz muito tempo. Isso é certo. E eu não sou republicano, sou um cristão. Mas, irmão, que desgraça! E foi preciso usar uma máquina fraudulenta para votar assim. Mas era isso que a América queria. Eles conseguiram. Ele geralmente dá o que você quer. Deus, dá-me a tua palavra, isso é o que eu quero. Deixa-me esconder a tua palavra em meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Oh, outros arrazoam, mas vejam, Amós não podia arrazoar, porque ele era um profeta. A palavra veio a ele, não. Como a palavra hoje, você não deve interpretá-la. Deixe o Espírito Santo interpretá-la, confirmando-a em sua vida. Isso é o que foi dito. Foi isso que, Jeremias disse ao profeta Ananias. Ele disse: quando o profeta fala e o que ele diz é manifestado, então os profetas sabem que ele estava certo. Se Amós estivesse aqui, o que vocês acham que ele faria? Ele ficaria com a palavra. Isso é o que ele faria. Sabem de uma coisa? Ele nos diria que fomos ensinados de forma diferente do fundamento da palavra original de Deus. Ele nos diria que estamos muito longe da primeira igreja pentecostal. Isso é o que ele diria a nós, pentecostais. Diria: vejam, vocês tiveram quase 50 anos para se colocarem em marcha e ainda não chegaram lá. Oh, o que ele diria às pessoas denominacionais? Bem, se ele não dissesse isso, se ele não arrasasse as igrejas por seus comportamentos imorais, por aceitarem credos, unindo-se à igreja em vez de nascerem nela. Bem, se você nasceu nela, irmã, você age diferente. Você fica com a palavra. Se o Espírito Santo está em você, ele se alimenta somente da palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não de parte da palavra, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sendo um profeta, ele veria essas coisas em nós. Amós era um profeta. Agora vou encerrar em 1 minuto. Mas quero fazer com que essas observações sejam fixadas, se possível. Vou dizer isso, e o Espírito Santo tem que fazer com que elas sejam fixadas. Quero lhes perguntar algo. Se Amós viesse aqui nessa noite e estivesse nesta plataforma, se ele andasse pelas ruas de Fênix, ele veria em nós hoje, em nosso cenário nacional, em nosso mundo eclesiástico, ele veria exatamente o que viu em Samaria. Pessoas totalmente entregues à imoralidade, longe da palavra de Deus. Ele veria um grupo muito religioso. Eram israelitas, cada um deles. Mas ele veria uma imoralidade. Ele veria a decadência social e moral entre o povo. Ele veria a decadência moral entre a nação. Ele veria a decadência moral da palavra. Ele veria adultério na igreja. Não quero dizer, sim, ambos, físico, e ele veria adultério espiritual. Como eles estariam tomando os credos do homem aqui, como credos do homem, e aceitando-os em vez da palavra. Isso é cometer adultério espiritual contra Deus. Apocalipse 17 diz que essa prostituta, cometeu um pecado, porque com as suas abominações ela deu a beber à terra do vinho da sua ira. Sim, vemos que seria totalmente diferente. Ele veria isso, a decadência moral. Contudo, Amós nunca culpou o governo. Ouçam, Amós nunca culpou o governo em toda a sua escritura, mas ele culpou o povo por eleger tal governo.
Oh, eu poderia... Vocês estão cansados? A congregação diz: não. Bem, esperem só um momento, veem? Não culpem seu governo. O governo não pode construir uma casa numa rocha quando o povo vota pela construção dessa casa na areia. O povo quer isso. E muitas vezes eu digo coisas no púlpito quando sei que meus irmãos estão assentados ali, ministros, bons homens. Eu falo com eles, chamo-os à parte, e é meu dever, sabendo dessas coisas, dizer aos meus irmãos. E eu converso com eles. Eles dizem: irmão Brana, sabemos que você está certo, mas minha igreja iria embora. Vem? Vem, é o que vocês querem. Espaço em branco na fita. Vem? Você não pode. São as pessoas. Assim, vocês acham que eu poderia abrir um estabelecimento aqui na rua e vender esses sapatos antigos de cano alto e cadarço para as mulheres de hoje? Eles provavelmente têm mais couro do que uma loja inteira tem hoje, apenas em um par. Mas, mesmo se os vendesse por 50 centavos o par, eu morreria de fome. Por quê? Vocês não querem isso. Se eu vendesse aqueles vestidos longos e soltos, modelo antigo, para as mulheres de hoje, você acha que elas os comprariam? Certamente que não. Elas querem algo em que possam se enfiar parecendo salsichas. Elas querem roupas bem justas, andando pela rua, com frio de mais ou menos 4 ou 5 graus, requebrando sobre um par de saltos com a cabeça empinada. Não estou dizendo isso como uma piada. Esse não é lugar para brincadeiras, mas essa é a verdade. Eu não tenho uma boa escolaridade. Essa é a única maneira de me fazer entender, sabe? De vocês saberem do que eu estou falando, vem? Agora, isso é verdade. Elas não comprariam esses vestidos. Outra noite, na plataforma, uma pequena índia subiu ali. Eu queria apertar sua mãozinha. Foi na igreja do irmão Grumer ou em um outro lugar. Ela estava com um vestido igual ao que minha mãe usava. Pensei: bem, Deus abençoe seu coração, senhora. E o Senhor a curou ali mesmo, antes mesmo que ela chegasse até mim. Ela vê. Pensei: é melhor eu ficar quieto, vem? Apenas espere até que chegue a ocasião em algum momento. Vem? E ali estava. Bem, você não conseguiria vender aqueles vestidos. Talvez você os vendesse para um indígena, mas não para muitas delas. Elas estão ficando tão perdidas como as demais. Tem muitos programas de televisão e seus filhos saem, e alguns desses professores modernos, brancos, entram lá, e todas essas outras bobagens. Estariam melhor se voltassem lá ao passado, como o touro sentado e os outros, há muito tempo. Na África, quando tínhamos a raça negra lá, o que eles faziam? Os missionários vão até lá para ler, escrever e fazer contas. Quando ele ora, eles sabem mais sobre moral em suas tribos do que o cristianismo jamais poderia lhes ensinar. Isso mesmo. Se alguma daquelas mulheres da tribo Zulu esperar até certa idade para se casar e não se casar, se alguém não a tomar como esposa, ela terá de sair de lá. Ela não é mais membro da tribo, não, senhor. E quando ela se casa, ela é testada quanto à sua virgindade. E se for considerada culpada, ela terá que contar qual homem fez aquilo, e os dois serão mortos juntos. Haveria muita matança por aqui se tivéssemos esse tipo de sistema. Vocês não acham? Isso mesmo. Não haveria agentes funerários suficientes para enterrar homens e mulheres, certamente. Mas você está morto de qualquer forma e não sabe disso. Então, esse é o problema, vem? Mas agora, tanto isso é certo. Então, o que vocês fazem? Eles os levam para lá e os ensinam na escola. Então você os encontra na rua. Eles têm os seus próprios pecados tribais. O que eles tinham, e uma vez integrados, adotam os pecados do homem branco, e então se tornam 10 vezes mais filhos do inferno do que eram no início.
A única coisa que eles precisam é de Cristo para permanecerem onde estão. Correto. É assim com os nossos índios americanos. Se há pessoas de quem eu sinto pena nessa nação, é desses índios. Com certeza tiveram uma vida ruim. Eu não sou apenas uma pessoa, mas sou a favor deles. Sim, Senhor. Se o Senhor algum dia me chamar dos campos missionários, de lidar assim, e minha mensagem encerrar, e Ele me permitir viver mais, eu irei para os índios. Sim, Senhor, meu Deus. Vemos o que Amós faria quando ele chamou. Todo o nosso sistema seria condenado. Certamente não. O governo não pode construir. Essa foi a minha afirmação sobre uma rocha se a nação vota pela construção na areia. Como você vai edificar sua igreja sobre a rocha? Como o pregador vai se levantar no púlpito e pregar a rocha e edificá-la sobre os fundamentos do evangelho completo, quando o seu público, algumas de suas pessoas ali presentes, o colocariam para fora? Agora, eu culpo o pregador por não ter a coragem e o Espírito de Deus, por simplesmente fechar a porta e dizer que outra pessoa defenda essas coisas e não eu. Eu admiro um pregador que faz isso. Mas ai daquela congregação, quando um homem ungido de Deus tenta lhes trazer a palavra, e então eles não se alinham com ela. Isso é certo. Como ele vai ter uma igreja com todos os 9 dons operando nela, e assim por diante? E a igreja nem mesmo vive decentemente e moralmente, não aprende o ABC do evangelho? Então dizem: se eu tivesse um pregador melhor. Ora, a culpa é sua. Isso é certo. É culpa da nossa nação, dos nossos americanos, que viemos para cá em busca de liberdade religiosa. De quê? E demos meia volta e colocamos em nossa capital exatamente aquilo de que viemos para cá para nos libertar. Esta nação é muito parecida com Israel. Eles, Israel, entraram na Palestina, expulsaram os ocupantes e conquistaram a terra. No início, eles tinham alguns bons homens sobre eles. Eles tinham Davi, Salomão e grandes homens. Finalmente, depois de um tempo, eles continuaram votando e pressionando e elegendo até que chegaram a um Acabe que se casou com uma pagã. Bem, Acabe era um sujeito muito bom. Ele queria fazer o que era certo, mas não conseguia fazer o que era certo por causa de sua mulher. Agora, não tenho nada contra o homem do qual eu estava falando há poucos minutos. Ele pode ser um bom homem, mas é o sistema daquela prostituta por trás dele que lhe faz girar o pescoço. É essa coisa que o leva a fazer isso. Chega lá tão facilmente quanto pode, assim, e num instante acaba com tudo. Você sabia que estamos agora? Nossa dívida nacional é tão grande que estamos pagando com dinheiro emprestado, com impostos que receberemos daqui a 14 anos. O que acontecerá quando esse sistema ruir? Castro, certamente sou contra ele. Ele é um comunista, correto. Sou contra ele, mas ele fez uma coisa boa quando mudou a moeda e devolveu o ouro. Comprou os títulos e devolveu o ouro. Teremos que fazer isso ou teremos que enfrentar a realidade. Isso é, que a Igreja Católica possui a riqueza do mundo. Ela tem o dinheiro, ela tem o ouro para comprar os nossos títulos financeiros novamente. É exatamente isso. E você acha que esses comerciantes de uísque e tabaco e as grandes pessoas do país não vão se vender para evitar a falência de seus negócios e falsificar a moeda? Eles voltarão e pegarão o dinheiro da Igreja Católica e então ela será vendida. Exato. Não prediz a Bíblia isso? A riqueza do mundo? Não sou um político, nem um homem inteligente, mas agradeço ao Senhor por conhecê-lo. E isso é certo. É ali que ela vai se estabelecer, bem ali. Fiquem atentos, observem e vejam se isso não está certo. Espero que todos estejamos vivos para ver isso.
e acho que não precisaremos viver muito tempo.